Opa, começou? Boa noite, pessoal. Que bom que vocês gostaram da playlist. A gente já começa na vibe, porque, como a Leleca disse ali, a revolução também será bailada. Meu nome é Bianca Lima, eu faço parte da equipe da Xepa Ativismo e da Mídia Ninja. Vou acompanhar vocês nessas 2 horas de aulão, porque o bagulho é tenso e intenso, então a gente precisa se aprofundar. Eu vou dar alguns informes antes de chamar a Ives. O primeiro é para falar um pouco do aulão, né, desse circuito de formação Xepa Ativismo. É um projeto que a gente veio elaborando desde o ano passado, né, na verdade, desde 2020, quando a gente começa a pautar a narrativa da fome uma questão política nas nossas redes, a gente via a necessidade de aprofundar sobre esse tema. E aí, em diálogo com o professor Tiago Lima, do Grupo de Pesquisa sobre a Fome e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, junto com a Adriana Salai, junto com a Ives, junto com o José Raimundo e a Fran, a gente elaborou essa programação, porque a gente, desde quando surge a Xepa Ativismo, que vai para além do arroba, a gente entende a alimentação como uma disputa crucial para a sociedade. E aí, dentro da temática da fome, da problemática, a gente vê que ela é uma questão política que fala de raça, gênero e classe. Então, a gente tentou trazer esse formato para os aulões. Esses aulões vão ser gravados. Alguns de vocês receberam uma mensagem minha nesse final, né, durante essa semana. A gente vai enviar a gravação para quem não pôde participar, tanto a playlist e também os documentos que forem apresentados. Vai ter certificado também. Depois, no final da fala da Ive, a Tayla, do Gente para Brilhar, que também está na equipe de produção, vai compartilhar com vocês o formulário, então quem precisar de certificado pode se inscrever. E aí eu vou dar as boas-vindas, eu acho que é importante falar, talvez quebrando um pouco do roteiro, que é muito simbólico para a gente, numa quinta-feira, às 19 horas da noite, a gente ter numa sala de Zoom 187 pessoas para ouvir sobre a fome, né? E como ela afeta principalmente as mulheres. A gente teve um grande número de inscrições, ao todo foram 1.800 inscrições, a grande maioria são mulheres. E aí a gente vê também que no combate à fome, quem está na linha de frente são as mulheres, são elas as mais afetadas também pela problemática, né? E aí a Ives, maravilhosa, que já chega na tela, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Ela é doutora em Relações Internacionais pela UERJ, mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio e pesquisa a relação entre o gerenciamento da fome e os modos de acumulação capitalista e o trabalho das mulheres. Ou seja, a bicha é foda. Rainha. Então, vou pedir para a Alessandra, que está ali na nossa técnica, que está a Mídia Ninja, que também faz parte da equipe da Xepa, mas para frente eu posso explicar um pouco mais da Xepa para além do arroba, mas agora a gente vai colocar a Ive aqui na tela e vamos tocar reto, porque vai ser intenso. Muito obrigada para todo mundo. Olá, boa noite, estou Olha aqui. ela, boa noite. Que satisfação, minha irmã, que satisfação teve confessar de ter uma mana preta para falar sobre esse tema, porque a Xepa, ela surge e é gerida por duas mana preta e a gente sabe como que é a alimentação para nós, né? A fome tem cor e é a nossa cor. Pois é, valeu, Bianca. Queria dar boa noite a todos e a todas. Como a Bianca falou, né, tem 192 participantes que eu estou vendo aqui para falar sobre fome. É muito significativo para falar sobre essa questão das mulheres ainda mais, né? É muito significativo para mim saber que a maior parte das pessoas que se inscreveram no curso são mulheres, né? Então indica que esse tema, esse recorte, né, do nosso aulão de hoje, ele é necessário, a gente precisa falar mais sobre isso. Queria agradecer também o pessoal da Ninja, que está dando um apoio, né, principalmente a Bianca, que está chegando junto do grupo de professores, né, fazendo essa mediação. Queria agradecer também o Tiago Lima, que deu aula na semana passada e que
acompanhou parte dessa minha pesquisa, né, fez aí uma leitura crítica de vários pontos, e o Thiago também que leva, junto com o FOME-RI, né, o FOMERI, esse tema da fome para a área de relações internacionais, então movimenta muitos debates, considero muito importante, então essa parceria, né, Xepa, FOMERI, Mídia Ninja, para mim é muito especial. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tudo certo? Consegue me ver? Consegue ver minha tela? Bom, então o tema desse nosso encontro hoje é fome, substantivo feminino, né? Fome no Brasil. Já começo trazendo aí os resultados, né? Os dois gráficos do relatório da Rede Pensan, que são centrais para a nossa discussão de hoje, né? Mostrando como, de fato, nesse primeiro gráfico a gente pode ver a diferença, né, de homens e mulheres aí, esse recorte por sexo. Então, a gente pode ver que a segurança alimentar ela é maior, né, e a insegurança alimentar ela é também muito maior nos homicídios chefiados por mulheres. Então, esse aí está aí o nosso recorte de gênero. E também, no recorte de raça, a gente tem, né, que as residências, né, chefiadas por pessoas brancas, elas têm muito mais segurança alimentar do que as residências de pessoas pretas e pardas, e a insegurança alimentar também é maior para essas pessoas. Então, as duas questões centrais aqui desse encontro, né, dessa aula de hoje, primeiro, por que a fome ela é um substantivo feminino, por que a gente observa essas diferenças, né, o que gerou isso, qual foi a situação, onde que essa situação foi articulada, né? Então, a fome é feminina e a fome é racializada, então esses dois aspectos são importantes. E a segunda questão que eu gostaria de trazer é algo, né, uma frase que impulsionou bastante a minha pesquisa, é que observei, né, que isso é muito repetido, tanto por organizações que lidam com o combate à fome, como também por organizações da sociedade civil, que não há segurança alimentar sem as mulheres. Por quê? Né? Por que falar de mulheres é falar falar da fome, né? Falar dessa relação intrínseca com mulheres? Para tratar desse assunto, né, eu vou trabalhar aqui em 3 grandes eixos que estão ligados ao modo de produção que a gente vive, né? Eu vou falar, né, minha escolha aqui nessa aula vai ser para voltar ao momento de onde que essa articulação aconteceu, né, na minha interpretação. Porque o que eu observo, né, a partir da minha pesquisa, é que existe sempre um retorno a esse momento, a essas justificativas iniciais. Né? Então, o que a gente pode observar é que existe um momento, né, histórico em que a gramática pela qual a gente entende fome e lida com a fome, ela foi estabelecida. Então, essa feminização da fome, ela não é de agora, né? Ela é um retorno a esse momento inicial, quando esse problema da fome, esse problema da escassez alimentar, ele surge como uma questão social que nós temos, né, que o Estado tem que lidar, que a coletividade tem que lidar. Então, eu parto do princípio, né, a gente vai trabalhar isso aqui em vários momentos, que o modo de produção capitalista, quando ele se instaura, ele gera uma série de divisões que são apenas divisões aparentes, né? E a gente vai trabalhar com essas divisões, mas, ao mesmo tempo, né, o capitalismo traz uma série de discursos universalizantes, como a questão do trabalho, todo mundo tem que trabalhar, e a gente vai enxergar que esses discursos universalizantes, na verdade, eles se nutrem dessas divisões. Né? Então, os 3 eixos que a gente vai trabalhar aqui, primeiro é o trabalho. Né? O trabalho é uma dimensão muito fundamental porque ele expressa a nossa relação com a natureza, né? Como a gente se apropria da natureza para viver. E o trabalho no capitalismo, né, a gente observa que acontece essa chamada ruptura metabólica, né? O ser humano está separado da natureza.
Isso, para questões alimentares, significa que a gente não planta aquilo que a gente come, né? A gente vai precisar comprar alimentos, né? A gente vai observar uma grande concentração populacional, né? Essa tendência à urbanização, onde a gente não está ligado à agricultura, onde essa ruptura acontece, né? Se manifesta. O outro eixo importante aqui para a gente é esse eixo da mercadoria, né? A mercadoria, ela tem a ver como nós, dentro desse modo de produção capitalista, a gente satisfaz as nossas necessidades, né? A gente satisfaz as nossas necessidades comprando produtos, comprando mercadorias. E essas mercadorias, elas são grandes abstrações, ou seja, a gente vai num mercado e compra um produto, né? Esse produto foi produzido também de uma maneira privada, que a gente compra um alimento, né, para satisfazer a nossa fome, para a gente se alimentar. Então, essa mercadoria ela é abstraída, eu não sei quem produziu, muitas vezes, eu não sei de onde veio, né? Então, mercadoria é o nosso segundo eixo. E o nosso terceiro eixo é essa, acho que o Tiago até falou sobre isso na aula passada, é essa concepção de regime alimentar, né? Porque a produção de alimentos dela se torna, e a agricultura, ela não se torna mais uma questão local, ela vai ser estabelecida no âmbito internacional, né? Produção e consumo de alimentos vão fazer parte, vão integrar uma rede de comércio, uma rede de exploração que não é só local, né? Que vai envolver áreas distantes, né? Um distanciamento também entre essa produção e esse consumo. Do ponto de vista do trabalho, né, a divisão, a grande divisão que eu gostaria de trabalhar aqui nesse encontro é a divisão que a gente observa entre o lado produtivo, que a gente observa no capitalismo, no trabalho, né, que é o chamado trabalho remunerado, trabalho assalariado, que é o trabalho pago, né, então quando você trabalha para alguém, e o lado reprodutivo, que também envolve trabalho, mas é um trabalho que é invisível, né? Muitas vezes naturalizado, que a gente chama de trabalho reprodutivo. Né? Eu coloquei essa figura do iceberg para ilustrar essa divisão, porque nós, enquanto participantes da sociedade, muitas vezes a gente tem a tendência de só ver a ponta do iceberg, ou seja, a gente só vê o lado produtivo. Então, quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de desemprego, a gente está falando dessa ponta do iceberg, que é o trabalho visível, o trabalho remunerado. Só que essa divisão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, ela esconde uma massa de trabalho necessária para a nossa sobrevivência. Né? O trabalho doméstico, por exemplo, ele é um trabalho reprodutivo. Ele é essencial para que a gente coma, para que a gente viva. Ele é o trabalho que as mães, né, as mulheres realizam no cotidiano, né, o trabalho de cuidado. E esse trabalho, muitas vezes, nem é considerado trabalho, porque ele não se encaixa, né, nesse lado visível, que é o lado valorizado. Então, quando a gente fala de arrumar um emprego, a gente está sempre falando desse lado reprodutivo. Mas é importante a gente ter em mente aqui que esse lado produtivo, ele não está separado, né? Voltando no lado lá das divisões, existe uma divisão que é aparente, mas essencialmente as duas concepções estão interligadas. Eu não posso, né? Eu falo do lado produtivo, mas ele necessariamente está ligado a esse lado reprodutivo. E esse lado reprodutivo, tá, gente, tem uma concepção muito ampla, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Ele envolve também os setores que possibilitam a nossa sobrevivência, inclusive a qualidade da nossa sobrevivência. Então, a gente tem a educação, políticas de seguridade social, saúde, tá, que muitas vezes são apresentadas como questões individuais, mas estão nessa conta do lado produtivo e do lado reprodutivo. Em termos da mercadoria que a gente estava falando, né, o capitalismo é um modo de produção no qual produtores privados, né, vendem essas mercadorias
para satisfazer as necessidades humanas, né, as nossas necessidades. No caso aqui, né, a gente está falando de fome, os alimentos também se tornam mercadorias. Então, esse é um movimento que a gente vai trabalhar ao longo, né, vou trabalhar aqui ao longo de toda a minha fala. Isso significa, gente, que o acesso aos alimentos, a grande parte dele, vai se dar pela renda. Então, a gente não planta o que a gente consome, a gente precisa de renda. Né? Então, ó, trabalho, né, o lado produtivo, então, para ter essa renda, a gente precisa ter um trabalho que nos pague. Né? E para ter acesso aos alimentos, então, a gente usa essa renda para comprar alimentos para satisfazer as nossas necessidades, né, para comer. E o terceiro ponto, né, o terceiro eixo, é essa concepção de regime alimentar, pela qual, né, consumo e produção de alimentos se tornam interligados em nível global. Então, não é só essa urbanização, mas também, né, o comércio alimentar ele se torna internacional, se torna interligado, e a gente vai ver também que existe a formação aí de cadeias, né, de produção, cadeias de valor em nível internacional. Como eu falei antes, né, eu vou situar aqui esse momento em que essa gramática feminina da fome, essa gramática que a gente recorre a ela no momento contemporâneo, quando ela surgiu. Então, foi nesse contexto do primeiro regime alimentar, né, do início dessa internacionalização do capitalismo, dessa primeira configuração que a gente vai observar a hegemonia da Grã-Bretanha, né? Que vai estabelecer como uma saída para o seu consumo de alimentos, né? Um país que se industrializava muito rápido, um país que via o crescimento da sua massa populacional, né? Uma saída para isso foi, né? Eles pegaram, né? E reverteram o fluxo de alimentos das suas colônias. Então, a gente não consegue alimentar esse pessoal todo aqui, né? A gente vai pegar, né, das colônias e vai canalizar essa produção das colônias para satisfazer essa necessidade dessa nossa população crescente. Né? Então, eles também vão divulgar esse livre comércio, né? Na verdade, se baseando numa visão de vantagens comparativas. Então, era uma troca muito desigual, né? Então, você pegar os alimentos, produtos primários das colônias e vender para elas produtos industrializados, manufaturados. E eu entendo aí também, dentro desse primeiro regime alimentar, essa fase de transição que acontece nos anos 30, com a chamada Liga das Nações. Né? A Liga das Nações vai ser muito importante para a discussão sobre como a Europa, né, como os países do centro vão acabar com a fome. Era uma questão central, porque a gente vai ter a Grande Depressão, a gente vai falar um pouco sobre isso, e como essa gramática também foi desenvolvida entre os Estados europeus e que se disseminou para o mundo. Né? A gente pode constatar que a Europa, de uma forma geral, né, ela é considerada, ela coloca para si uma missão, né, de estabelecer essa prosperidade da civilização ocidental pela conquista da fome. Então, essa fase do primeiro regime alimentar e essas articulações que nascem na Grã-Bretanha, mas também vão ser discutidas entre os Estados europeus, vão ter, né, como consequência um continente que vai conquistar, vai superar essa situação de fome, mas vai fazer isso como? Né? Exportando a fome, né? Externalizando a fome para outras áreas do mundo. Né? Bom, o contexto do Império Britânico, então, como eu falei, era um contexto de industrialização e urbanização, né? O contexto de um crescimento de uma massa populacional urbana, e o crescimento dessa massa populacional vão colocar diretamente dois problemas fundamentais para essa coletividade: a fome e a pobreza. Né? A fome era considerada, antes desse momento, né, um grande flagelo, um grande infortúnio, mas que tinha raízes em uma outra explicação, vontade de não trabalhar.
mas chega um momento, né, que a massa populacional tem o problema do desemprego. Em Londres mesmo, a gente vai observar a realização de diversas marchas da fome, que essas pessoas vão para o parlamento inglês e falam, olha, a gente está passando fome, a gente não tem emprego, a gente quer trabalhar, e como é que a gente faz? Né? E uma outra questão que surge nesse momento, né, uma outra questão coletiva, é a pobreza. Então, essas duas situações, elas surgem ao mesmo tempo, né? Ou seja, a pobreza como a caracterização desses grupos, né? Esses grupos são pobres, o que é isso? Então, fome e pobreza vão suscitar, nesse momento, um debate sobre uma questão coletiva, que é como é que a gente gerencia essa população, como a gente gerencia essa massa populacional, né? Como é que a gente estabelece aí um padrão de vida ou um debate de custo, né, que vai envolver o custo de vida coletivo para essa massa populacional, né? Ou seja, não era meramente uma questão de alguém conseguir um emprego ou não, né? É o que essa população come, como essa população come, o que ela deve comer, como que o Estado vai lidar com essa pobreza, surge como uma questão coletiva. Por quê, gente? Porque é a divisão aqui entre o lado produtivo e o lado reprodutivo, que é apenas aparente, né? Os trabalhadores ganham, né? Enfim, eles são pagos, né? Existe um salário. E o cálculo desses salários vem do nosso padrão de vida, vem dessa questão coletiva, vem dessa disponibilidade de alimentos, né? Os salários precisam ser o suficiente para as pessoas poderem, né, voltar lá no alimento como mercadoria, para as pessoas poderem comprar esses alimentos. Né? Se eu tenho uma grande massa populacional passando fome, significa que se esse salário, ou seja, não dá para comprar alimentos, né? Se essa pobreza, se essa situação de pobreza ela é maciça, eu começo a ter problemas com a minha estabilidade social. Então, a importância dessa discussão, né, que o Estado vai se envolver nela, é pensar como a gente pode estabilizar essas pessoas, como a gente pode também, ao mesmo tempo, manter mais baixo possível o preço da força de trabalho, para que os salários também sejam mais baixos. E, né, nessa mesma direção, pacificar as reivindicações dos trabalhadores. Porque, né, em vários momentos históricos em que o preço dos alimentos ele sobe muito, onde a fome ela se dissemina muito, a gente vai observar instabilidade social. Né? Então, vários historiadores eles também reforçam que as grandes revoluções, né, a Revolução Russa, a própria Revolução Francesa, elas começaram como lutas, né, e revoltas por pão, por comida. Então, o Estado, nesse sentido, né, ao reconhecer que a fome e a pobreza são questões coletivas, o Estado também vai se envolver nessa questão, né, de descobrir esse padrão de vida, né, descobrir esse custo de viver, né, esse custo da sobrevivência. Então, a gente vai observar, nesse momento histórico, as primeiras pesquisas estatísticas, né, sobre o que então como é que essas pessoas vivem, onde é que são, o que é essa pobreza, o que significa isso, né? Como que a gente traduz esses problemas sociais para problemas que o Estado consegue identificar, primeiramente, né? E consegue lidar com eles, né? Consegue estabelecer formas de intervenção social nesses problemas. Não para acabar com esses problemas, como a gente vai ver, mas para poder sempre, como a gente viu, né, estabelecer aí, promover a estabilidade social. Então, a gente vai ver que surgem novos tipos de estatísticas, né, essas pesquisas que vão saber, né, vão lá saber dessa população que está passando fome, o que é isso, muito, né, uma prática que vai se perpetuar também, né? O que é essa pobreza, onde estão os pobres, quanto que eles ganham, o que eles comem,
num sentido também de gerar uma padronização dessa situação, né, para que o Estado possa lidar com isso. A fome, né, nessa tradução da fome como uma crise social, como um problema para o Estado, né, nessa padronização, ela vai ser transformada em escassez alimentar, né? Então, a gente não vai observar o uso dessa palavra fome por essas pesquisas, né, do Estado. O Estado ele vai utilizar muito essa palavra escassez alimentar, insegurança alimentar, né? Por quê? A fome, como uma situação de crise social, ela vai passar a se referir a áreas periféricas, né? Então, não vai ter fome na Inglaterra, vai ter fome na Índia, não vai ter fome, né, na Europa, vai ter fome na África, né? Vai ter fome nesses lugares que são precarizados, mas dentro da Europa, nessa tecnologia, essa gramática de lidar com a escassez alimentar, vai gerenciar isso no nível da coletividade e vai instaurar uma série de quantificações, né, uma série de índices que vão trabalhar esse binômio entre segurança alimentar e insegurança alimentar, né? Vai ser afastado essa noção de fome. Até porque, gente, a fome nesse momento, né, ela passa a ter uma visibilidade diferente, né, por assim dizer. Então, essa visão de corpos esquálidos, né, uma declaração muito recente do nosso presidente dizer, olha, não tem fome porque a gente não tem, né, essas pessoas muito magras e tudo. Essa visibilidade da fome, ela também não vai estar presente, mesmo que exista fome, ela não vai estar presente nesse centro europeu, né? Vai estar presente nessa periferia, né? Em áreas periféricas. E existe, então, também para lidar com essa escassez alimentar, essa centralidade do mercado, né? Que tudo está sempre em fluxo, então a gente tem maior demanda de alimentos, que daqui a pouco vai trazer mais oferta, né? Então, o que o Estado precisa fazer é evitar que a fome chegue a extremos. Então, pensar esse padrão de vida, pensar essas tecnologias, isso é muito importante, não significa que o Estado, nesse momento, ele queira acabar com a fome, mas ele entende que a fome não pode chegar a um extremo, porque ao chegar a um extremo a gente vai ter instabilidade social. Então, como resolver esse problema da fome, né? Como tornar a fome e a escassez alimentar um fenômeno inteligível, um fenômeno que o Estado pode lidar com ele, né? A resposta para isso vem do surgimento da ciência da nutrição, né? Como eu botei aí sublinhado, né? A ciência da nutrição, ela pode ser encarada nesse momento como uma economia política da vida, né? Os grandes debates sobre nutrição não estão nos periódicos científicos, mas sim nos relatórios de economia dessa época, né? Onde eles estão, de fato, debatendo, né, o que nutricionalmente era necessário para que as pessoas sobrevivessem, né? Ou seja, como resolver o problema da fome? Então, vamos pensar como as pessoas comem, como que as pessoas, na verdade, devem comer, né? Então, a ciência da nutrição, ela surge como um campo científico para dar uma resposta para quais seriam as necessidades humanas em relação, em termos alimentares, né? E como que, coletivamente, o Estado poderia promover esse padrão de vida, né? Então, aí, existe uma conexão direta por meio da ciência da nutrição entre o indivíduo e o Estado, né? E a saúde desse indivíduo, ela é importante para o Estado, né? Garantir que esse indivíduo possa trabalhar, né? Possa ter um mínimo para trabalhar, né? Existe uma concepção aí também da nutrição, né? Do corpo humano como máquina. Então, assim, a gente precisa de
combustível para poder sobreviver, né, para poder trabalhar. A grande descoberta desse período em relação a isso são as chamadas calorias, né, que, aliás, é um entendimento que a gente trabalha até os dias de hoje. Né, foram as pesquisas desse químico, né, do Wilbur Wright Water, principalmente a pesquisa dele, né, quando ele constrói um grande calorímetro humano em 1892, pelo qual ele consegue, né, descobrir qual é a energia, né? Então as calorias seriam a medida dessa energia que cada alimento dá para o corpo humano como máquina. Isso é uma descoberta para esse gerenciamento da escassez alimentar muito central, né? Essa frase que eu coloquei aí de um estudioso sobre a fome, do Michael Carolan, ele fala: as calorias fizeram pelas ciências agrárias o que Newton fez pela física, né? Porque elas deram um parâmetro pelos quais a gente pode pensar qual é o mínimo, né? Ou como que as pessoas têm que se nutrir. Então, quanto de caloria era necessário para a saúde do ser humano? Então, essa transformação dos alimentos, né, em mercadoria e, posteriormente, né, dos alimentos em calorias, em energia, vai substituir, né, uma lógica da abundância pelo qual a gente poderia pensar que a fome ela poderia ser mitigada pela disponibilidade de alimentos, né? Então se disponibiliza alimentos, mas não era essa lógica, por uma lógica, então, da eficiência, ou seja, você não precisa comer muito, você precisa comer corretamente, você precisa dos alimentos corretos. Aqueles, como assim alimentos corretos? Aqueles alimentos que vão te dar a quantidade de energia necessária para você trabalhar. Então, a nutrição vai dar essa resposta inserindo os alimentos numa chave quantitativa, ou seja, dessa quantidade de energia, e vai trazer, né, uma justificativa científica para isso. Então, a ciência está dizendo o que você tem que comer, o que é necessário que você coma, né? Isso vai gerar também, gente, um parâmetro de equivalência entre os alimentos, né? E, como eu coloco aí, uma ruptura com o entorno cultural. Então, você pode comer, e isso está por aí até os dias de hoje, né? Você não come, é muito comum falar assim, vou comer uma proteína, vou comer um carboidrato, né? Eu tenho uma dieta diária de 1.500 calorias, de 3.000 calorias, né? Você pode comer 3.000 calorias, mas o que você vai comer, né? Essa equivalência entre os alimentos, pode comer pão, você pode comer, né? Ou então 100 calorias, é um pão, estou chutando, né? Equivalente a uma maçã. Isso faz, né, com que a lógica do alimento como mercadoria ela se consagre, né? Porque você pode, a gente gera uma forma, né, de pensar a alimentação que eu posso vender o meu pão lá na Índia, mas, né, os indianos não sabem nem o que é pão, não estão acostumados a comer isso, né? Mas os nutricionistas vão chegar e falar assim, não, isso aqui é bom, porque isso aqui tem 100 calorias, você precisa comer isso. Então, a gente abre espaço para essa ruptura com a cultura alimentar. Né? Você não precisa ter uma cultura alimentar, você precisa saber o quanto de calorias você precisa ingerir por dia. Né? Os nutricionistas britânicos são pioneiros nisso, inclusive em levar e pesquisar o entorno colonial também. Né, esses nutricionistas, como eu falei, né, não estão lá no âmbito só científico, mas eles vão fazer parte da elaboração de políticas públicas, vão fazer parte da Liga das Nações, pensando uma economia política de produção de alimentos. Né, e eu citei aí o John Boyd Orr, que ele foi muito importante nessa época, e ele vai ser o primeiro secretário-geral da FAO. Né, então, a gente percebe essa influência desses nutricionistas britânicos. Então, a título de exemplo, né, eu trouxe aí um debate público, né, entre os médicos nutricionistas e o governo britânico, que acontece em 1933, né, pelo qual
o Ministério da Saúde britânico tinha colocado, né, que o parâmetro mínimo seria para os trabalhadores, né, seria 3.000 calorias e 37 gramas de proteína. Esse parâmetro é importante porque isso guiava uma série de políticas sociais nesse momento, mas a Associação Médica Britânica fala assim, não, a gente fez aqui umas pesquisas, né, e para a gente eles publicam um estudo e dizem, não, é 3.400 calorias, 50 gramas de proteína. Isso gera um embate entre eles, né, porque o governo não queria que, enfim, fosse esse nível tão alto, né? E aí eu trouxe essa charge que ilustra isso, né? Está escrito aí, Conferência das Calorias, né? Então, a gente pode ver uma série de aristocratas que estão pensando quais são as necessidades de proteína, quais são as necessidades calóricas, que é o mínimo que um homem, né? E, na verdade, é homem mesmo, não é mulher, tem que viver, né? E ele está lá esquálido, esperando essa decisão, né? Então, ilustra bem como uma coisa, né? Esse gerenciamento da escassez alimentar tem a ver aí. Então, uma outra, né, voltando aí na relação, então, entre fome, pobreza, nutrição e pobreza, o grande argumento dessa época é que a má nutrição não era fruto da pobreza, mas era fruto da ignorância. Ou seja, as pessoas, não é que elas... se as pessoas estavam desnutridas, isso não significa que elas não tinham renda para comprar alimentos. Significava que elas não sabiam comprar alimentos, né? Porque, como eu falei, a lógica passa a ser uma lógica da eficiência. A nutrição vai dizer, não, você precisa, né? Por que você vai comprar açúcar, né? Por que você vai comprar pão? Você tem que comprar cenoura, você tem que comprar pepino, né? O foco dessas discussões, então, sai da produção de alimentos, né? Porque, como eu falei, a saída tinha sido essa importação de alimentos das colônias para focar no consumo, né? nessa eficiência alimentar. Havia, então, uma defesa, né, do ponto de vista público, da possibilidade de uma nutrição satisfatória a um baixo custo, desde que as pessoas tivessem conhecimento para isso, né? O grande problema é que esqueceram de combinar com as pessoas, né? Havia um descompasso entre essas prescrições nutricionais. Então, é algo que, aliás, eu vejo muito no debate contemporâneo, né? O que você tem que comer? Faz uma lista lá, né? Só que esquece o quê? De combinar com as pessoas que passam fome, né? Ou seja, a realidade da fome. E aí eu trouxe uma citação, né, do Al Hamilton, que era uma liderança trabalhista, né, que expressa bem esse descompasso. Ele fala, essa conversa sobre calorias, vitaminas alfabéticas, proteínas, carboidratos e gramas soou como uma língua estrangeira para o trabalhador desempregado, comum, cuja família estava tendo que viver em uma dieta composta, principalmente de batata, margarina, chá e leite condensado. A elaboração de uma dieta base, seu conteúdo calórico, seu valor em vitaminas, é totalmente diferente de comprar alimentos que satisfaçam a família, né? Ou seja, então a gente tem uma lógica nutricional que entra para dizer, olha, é possível ser eficiente com a nutrição sem passar pela renda, então existia uma tentativa pública de dissociar as duas coisas, mas os trabalhadores vão dizer, olha, a realidade é outra, muito diferente. As consequências disso, né? A desconexão entre alimentação, saberes e culturas, a reprovação moral das escolhas alimentares dos mais pobres, então isso também estava em relatórios, né? Ou seja, os pobres são colocados como ignorantes, destituídos de conhecimento, uma hierarquização dos alimentos, então as proteínas são mais valorizadas, continuam sendo. Isso começa nesse momento, e também com reverberações da alimentação colonial, né? Então, por exemplo, a gente tem uma condenação do arroz e da dieta vegetariana da Índia, né? Para quem o Gandhi escreve muito sobre isso, sobre essa subversão da dieta indiana.
e das raízes, por exemplo, né, inhame, mandioca na África. Né? Esses alimentos são considerados assim, isso é energia rápida, fácil, né? A alimentação não deveria ser baseada nisso. E como fonte de proteínas, né, a maior fonte de proteínas eram as leguminosas. E a gente vai ver que esse debate nutricional vai colocar aí a valorização da carne e do leite. Né? Se a gente pegar os relatórios da FAO logo no começo, a gente vai ver praticamente, né, mensagem subliminar: beba leite, né? Leite é importante, leite é bom. Na discussão do padrão de vida britânico, né, um grande estopim desse debate nutricional vai ser a Guerra dos Boeres, a Segunda Guerra dos Boeres entre 1899 e 1902. Né, eles fazem um teste de aptidão física, né, para aqueles parte dos jovens que vão servir militarmente, e a maior parte não era apto, porque estava desnutrido. Então, aí eles começam assim, poxa, então realmente tem um grande problema aí, né? Vamos ter que incidir sobre isso. Então, eles elaboram, nesse momento, alguns relatórios que, assim, as pessoas não estão comendo, né, bem, estão com problema aí na sua nutrição, e nesse relatório eles vão procurar um sujeito, né, social que, né, quem vai se responsabilizar pela segurança alimentar e nutricional das famílias? As mulheres. Então, textualmente, né? Então, as mulheres vão ser colocadas como aquelas pessoas que vão garantir, estão na linha de frente aí de garantir a segurança alimentar e nutricional das suas famílias. Mesmo que essas mulheres trabalhassem, isso não importava, né? Porque o que a gente trabalha aqui, né, é como essa espécie de tipo ideal dessas políticas, né? Então, mesmo que essas mulheres trabalhassem, e muitas trabalhavam, elas ainda assim eram colocadas como responsáveis por promover a segurança alimentar e nutricional das suas famílias, né? O que isso diz sobre a formatação da reprodução social no capitalismo, né? Primeiro, que ele era baseado no reforço da família nuclear. Então, cada unidade familiar, as mulheres eram responsáveis pela segurança alimentar e nutricional dessas famílias. Divisão em duas esferas, né? Então, mesmo que esfera pública e privada fossem interdependentes, a gente tinha essa separação, né? Na esfera privada, então as mulheres que tinham que gerenciar. Promoção de um ideal de domesticidade, ou seja, como, né, não só essa separação público-privada, mas a consagração dessa esfera privada como uma esfera feminina, né? E também vão promover nesse ideal de domesticidade uma série de expectativas que as mulheres vão ter que cumprir. As mulheres representam, nesse contexto, uma força de trabalho gratuita ou muito barata, né? No caso de um trabalho doméstico remunerado. E as mulheres, para as políticas públicas, elas também são colocadas como um grupo social vulnerável, né? Então, a gente, voltando naquela divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, né, as mulheres não se ocupavam, em larga medida, desse trabalho reprodutivo que era gratuito, né? Elas não recebem por isso. Então, ao mesmo tempo, elas são colocadas como alvo prioritário de programas de proteção social. Bom, uma outra medida que é colocada aí é essa medida da eficácia materna, né, que é a medida do cuidado, que é baseada nesse instinto, entre aspas, natural das mulheres de cuidado, né, que, é claro, é uma visão biológica e essencialista que vai traduzir essa ocupação das mulheres, né, com a maternidade numa medida de eficácia, né, do grau de competência da mulher como dona de casa. E essa competência foi considerado o fator mais importante para o crescimento e saúde nutricional das crianças. Né? Então, o que eu acho importante a gente considerar aí é que isso é uma medida pública, né? Uma medida que estava sendo trabalhada por esses relatórios, né? Que estava sendo enfatizada como uma solução para essa questão nutricional, né? De segurança alimentar. E há a citação aí também de uma pesquisa muito interessante com 900 famílias, né, da mesma faixa de renda nos Estados Unidos,
E a única variável diferente entre essas famílias era a competência da dona de casa, né? Então, o que eles também estão fazendo aí? Estão dissociando a pobreza, né, o quanto que essas famílias recebem, dessa competência materna. Né? Não importava o quanto essa família, a faixa de renda, importava que as mulheres, né, poderiam fazer uma diferença crucial no alcance dessa segurança alimentar e nutricional, né, se elas fossem competentes. Bom, então a má alimentação ela é colocada diretamente como uma responsabilidade das mulheres, né, que são acusadas em larga medida de serem preguiçosas e ignorantes, né? Então a gente observa aí que a transformação de um problema coletivo de fome, de má alimentação, um problema nutricional, em um problema de escolha individual, um problema moral, né? Por quê? Se a família tinha problemas de nutrição, era a mulher que não sabia escolher, né, a alimentação, não sabia escolher que alimentos comprar, não sabia preparar esses alimentos, né? Tem uma frase num desses relatórios que é assim, diz assim, né, não é que os alimentos sejam escassos na Grã-Bretanha, mas a mente da mulher para cozinhar com esses alimentos, né? Então, a investida do Estado vai ser nessa visão de que era necessário uma educação doméstica, né? Era preciso ensinar as mulheres a cozinhar, né? O que é muito interessante, porque a gente fala hoje assim, pensa na sua avó que cozinhava, né? Na sua ancestralidade, mas desde o primeiro momento essas prescrições estão tentando ensinar as mulheres a cozinhar, né? Elas já cozinham, obviamente, né? Elas já têm esse conhecimento. Ensinar as mulheres a cozinhar, a comprar alimentos, a organizar a economia doméstica, a tornar esse trabalho reprodutivo mais eficiente, para que coletivamente ele tivesse o impacto de um aumento da segurança alimentar e nutricional, né? E cozinhar também se torna uma tarefa mais complexa e mais especializada, porque existe, a partir da desconexão, né, com a cultura alimentar local, a gente tem uma oferta de alimentos diversos, né? Então, e combinações, né, múltiplas, tem até os dias de hoje essa questão das receitas, são milhares de receitas, né? Consequências disso, né, para a organização do capitalismo até hoje. Dificuldade das mulheres em ocupar postos de trabalho no espaço público, né? Então, se elas são as responsáveis, protagonistas dessa reprodução social no espaço privado, difícil sair para o espaço público, né? E se sai, o salário das mulheres, né, voltando lá na ideia do padrão de vida, é sempre complementar. Então, os relatórios defendem mesmo que o salário das mulheres tem que ser mais baixo. O cálculo dos salários, né, tem como base essa responsabilidade masculina em sustentar a família, então são salários mais altos, e o cálculo das calorias, ou seja, de quem tem que comer, é baseado nesse man values, né? Eu botei a foto de um relatório, como é que é, né? Então, estabelece os valores calóricos das necessidades masculinas, porque visualmente é o homem que vai trabalhar, e o resto a gente vai derivando desse homem, né? Então, o começo aí fala que, né, a mulher requer 8/10 da alimentação do homem, né? Isso se reflete, gente, que em muitos casos, quando as famílias não têm o que comer, as mulheres passam fome, tá? Elas deixam de comer para o homem comer e para os filhos homens comerem também, né? E isso gera também uma precarização geral do trabalho das mulheres, porque grande parte do movimento trabalhista também dessa época vai negociar salários mais altos para os homens e interdição das mulheres de certos tipos de trabalho. E aí não é que essas mulheres não trabalhassem, mas quando elas eram contratadas, era sempre em condições precárias e recebendo muito menos. Bom, os aspectos raciais dessa questão, né? Então, a gente tem que considerar que a produção econômica, que tem a ver com a classe, a reprodução social, que tem a ver com o gênero, também tem a ver com as diferenças raciais. Essas três questões, elas são inseparáveis, elas andam juntas, né?
voltando na ideia inicial lá, né? O capitalismo instaura divisões. Então, a divisão entre ser humano e natureza, a divisão público-privado, né? A divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, né? Como a gente falou, é importante pensar essas divisões como formas de aparência, porque a gente continua dependente da natureza. O público não existe sem o privado, e a gente acabou de ver como o papel das mulheres no âmbito privado é essencial para uma questão pública, né, para o gerenciamento da segurança alimentar e nutricional. E o trabalho produtivo não vive sem trabalho reprodutivo, né? São coisas que estão juntas. Do ponto de vista racial, a gente vai observar um grande recorte centro e periferia, nessa relação colônia e metrópole, que vai definir um grande outro não é racionalizado, é racializado, desculpa, racializado, né? Então, esse grande outro racializado entra, né, na subversão dessas culturas alimentares coloniais, que vão ser colocadas sempre, né? Essa divisão ela sempre pressupõe um polo que é inferior, então elas precisam aprender a se alimentar, e os parâmetros também do que a gente viu, que foram exportados para esse laboratório colonial, primeiro que os programas, né, as formas de pensar essas relações de segurança alimentar e nutricional também nas colônias vão levar um binarismo de gênero, né, e vão enxergar nas mulheres a chave para se atingir a comunidade com efeitos duradouros geracionais, né? Então, falar dessa questão de cozinha, né, da forma como as mulheres podem ser educadas para um âmbito doméstico, né, de uma domesticidade de separação público e privada, visto, né, apontado nesses relatórios coloniais, né, de diagnósticos coloniais, como uma chave para o controle da sociedade, né, de uma forma geral. Então, educar as mulheres, né, era uma forma também de educar as colônias, né, até porque, em termos alimentares, a produção dessas colônias não vai ser mais, né, para o consumo próprio, mas grande parte para exportação. Então, era necessário também introduzir uma racionalização alimentar para essas mulheres, né? Levando o que eu chamo aí de civilidade ocidental, né? Essa ideia da separação público-privado, de uma domesticidade, né? De um binarismo de gênero, que muitas vezes não era típico dessa sociedade, ele vai ser colocado, né? Vai ser instaurado, vai ser promovido. Bom, e a acumulação de riquezas também sempre tem a ver com a degradação racial e a diferenciação dos corpos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores não são todos iguais, né? Se a gente fala de um trabalhador, trabalho homem, trabalhador mulher, a gente já nota uma diferença, né? Quando a gente insere a questão das mulheres negras na reprodução social, a gente observa, né, que existe uma continuidade da servidão das mulheres negras ocupando esses trabalhos, né, que, aliás, são os trabalhos em que essas mulheres mais ocupam, né, que é o trabalho doméstico e o trabalho rural. Lembrando, gente, como eu disse lá no começo, que a reprodução social, né, que tem a ver com o padrão de vida, ela sempre é colocada, né, existe sempre uma pressão para que seja o mais baixo possível, o custo mais baixo possível, né? Então, ou é um trabalho gratuito que as mulheres exercem, ou é um trabalho muito desvalorizado e desqualificado. Então, não é à toa que a educação é sempre desvalorizada, né? Por mais que a gente fale, não, a educação é muito central, mas ela precisa ser o mais barato possível, né? Não é à toa também que as mulheres negras, quando entram nessa lógica de reprodução social, a gente observa uma continuidade da servidão, né? E essas mulheres, então, sofrendo uma exploração tripla, como trabalhadoras, como mulheres e como mulheres negras, né? A Angela Davis, né, ela fala que o grande segredo do capitalismo é como que esse trabalho doméstico que a gente desenvolve pode ser efetivado coletivamente, né? Porque
esse trabalho ele é feito de uma maneira ou muito gratuita, como eu falei, ou muito barata, muito desvalorizada. E o trabalho rural também, né? As mulheres negras entram aí, a gente pode observar, né, nos relatórios da FAO, das organizações internacionais, como esse trabalho rural das mulheres negras, principalmente das mulheres africanas, entra como um grande filão, né, dessas organizações para gerenciar segurança alimentar e nutricional. A Patrícia Hill Collins trouxe aqui alguns pensamentos, né? Vai estabelecer que as mulheres negras são as mulas do mundo, né? Porque elas são desumanizadas enquanto mulheres e são máquinas de trabalho. Então, elas têm que... E aí a Lélia Gonzalez completa, né? A mulher negra é o burro de carga, carrega a própria família e a família dos outros nas costas. Né? Então, tem que trabalhar para famílias fora de casa e para sua própria, né? E a Cláudia Jones, né, que começou a elaborar, pioneira também, mulher negra, de como esses trabalhos são todos interligados, né? Ela percebe que as mulheres negras são as últimas a se beneficiarem no movimento de prosperidade econômica, mas também são as primeiras a sofrer os reveses, né? E isso é muito importante, porque em momentos de crise econômica, as mulheres negras são as primeiras a perderem seus empregos, as primeiras a terem que voltar para trabalhos precarizados, para o trabalho doméstico, né, para assediarista, e as últimas a se beneficiarem em caso de prosperidade econômica, né? Se acreditava, né? A gente tem uma economista negra que é muito importante, que chama Sadie Alexander, e ela identificava que as mulheres negras estavam ocupando, principalmente no contexto do entreguerras americano, né, mais postos de trabalho, outros postos que não eram de trabalho doméstico, e ela identifica que isso seria um progresso, né, de que as mulheres negras, então, teriam conquistado o seu lugar fora desse lugar da servidão da reprodução social. E aí a Cláudia Jones vem e fala assim, não, senhora, não conquistaram, porque existe uma pressão para que a reprodução social seja o mais baixo possível, e as mulheres negras são sempre aquelas que são empurradas para esse tipo de trabalho. Reflexões finais, gente, a partir disso tudo, né? Voltando na frase que eu coloquei lá no início, né? Sem as mulheres não há segurança alimentar. E aí eu procurei colocar aqui na minha fala, né? Como isso foi algo construído e de fato, sem as mulheres não há segurança alimentar. As mulheres seguram o rojão da sobrevivência, né? Da reprodução social, da reprodução da vida, estão nessa linha de frente. E a gente observa que essa feminização da fome ela vem acompanhada da feminização da pobreza, que é algo que as feministas estão levantando desde a década de 70, e mais recentemente da feminização da agricultura. Né? Existe aí, a FAO identifica que grande parte do trabalho rural de produção de alimentos é feito por mulheres, principalmente na Ásia e na África, né? Então são as trabalhadoras mulheres, né? E racializadas também. Então é para a gente observar a importância desse trabalho reprodutivo, né? De como ele é uma grande conexão, uma série de âmbitos, a contradição entre produção e reprodução, né? Porque a produção parte de uma lógica de exploração do trabalho e a reprodução da lógica de sobrevivência, da boa vida que a gente pode ter, então as duas coisas se chocam, né? Então, constantemente, a gente observa esse rebaixamento da reprodução social para que ela seja barata, para que os salários sejam mais baixos. Essa situação toda que eu falei, né, coloca uma necessidade de a gente pensar no resgate do conhecimento e saberes ancestrais, porque eu discuti aqui como a nutrição procurou estabelecer um conhecimento universalizante que sobrepujava esse conhecimento local, e, na verdade, a gente precisa voltar a ele, né? Voltar a valorizar alimentos e culturas locais, né? Porque a gente não come cientificamente, isso deu errado, né? Ao longo desses séculos, a gente não come carboidratos, a gente não come proteínas, a gente come comida, né? A gente come alimentos que estão inseridos em cultura, né? Que estão inseridos em uma outra lógica.
Um grande problema que surge daí é sempre essa apropriação, o risco de apropriação do protagonismo das mulheres na reprodução social. Então, por exemplo, né, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, reconhece o trabalho reprodutivo das mulheres, né? Mas o que a FAO diz? A FAO vai remunerar as mulheres por esse trabalho? Não, a FAO diz que é impossível isso. Fala, não dá. Ela cita o caso da Índia, né, que a Índia precisaria arrecadar 200% mais impostos só para pagar as mulheres. A FAO vai dizer o seguinte: vamos otimizar, gente, esse trabalho, homens, vamos fazer trabalho reprodutivo também, né? Mulheres, vamos esticar a corda aí da reprodução, no trabalho, vamos otimizar. Então, existe sempre esse risco, né, dessas organizações se apropriarem desse protagonismo para manter uma situação de desigualdade, né? Então, a reprodução social, né, ao meu ver, ela tem que ser uma trincheira de mudança, da gente enxergar como as mulheres, na ponta de frente da segurança alimentar, podem pensar conexões, né, e outras formas de superar a questão da fome, formas coletivas, formas que têm a ver com o local, formas que têm a ver com outras maneiras de conhecimento, tem a ver com cultura, né? E também, né, da minha exposição aqui, né, a fome é um problema permanente, né? Um problema permanente, um problema que requer intervenções políticas e não apenas o gerenciamento das condições mínimas de sobrevivência, né? Porque a gente, como fala o projeto, né, a gente é para brilhar, não é para sobreviver, né? Então, a gente precisa pensar, né, que a gente está vivendo uma crise social que a gente chama fome, mas a fome ela não acaba, né? Mesmo quando ela não estava nas manchetes, mesmo quando o preço dos alimentos não estava tão alto, né? Quando a inflação não tinha tido ainda esse efeito, a fome ela é parte, ela é permanente, ela faz parte do cenário. Então, a gente precisa sempre pensar formas de incidir politicamente sobre esse problema. A gente precisa ter política pública, a gente precisa ter programas de distribuição de alimentos, né? Isso é uma necessidade. Por quê? Porque a desconexão entre ser humano e natureza faz com que exista sempre um descompasso entre renda e acesso a alimentos. Então, a gente precisa sempre pensar formas de superar isso. E é isso, gente. Eu indiquei aqui alguns livros. Esse debate sobre nutrição, eu não consegui pensar em um livro específico, porque eu basicamente tirei dos relatórios lá originais, então, se alguém se interessar, vou deixar o meu e-mail, posso indicar alguma coisa, mas esses livros trazem ou tocam nesses pontos, Angela Davis, Mulheres da Raça e Classe, O Ponto Zero da Revolução, da Federici, esse trabalho da Maria Miss, Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial, que foi traduzido agora, saiu bem recentemente, e o Feminismo para os 99%, né, a Titi Bhattacharya e a Cinzaruza, são autoras que têm trabalhado muito essa questão, esse conceito de reprodução social, que é um conceito feminista, né, pensado pelas feministas, então recomendo ficar atento aí às obras delas, né? Agradeço meu e-mail para quem quiser. Acho que estamos bem de tempo, né? Não sei se eu vou interromper aqui o... Gente, como é que eu interromper? Interromper aqui o meu compartilhamento. Maravilha, Ive. Maravilha. Eu acho que bombou ali nos comentários, bombou a galera confirmando a sua fala, assim, né? Chancelando, colocando sua digital também. Eu vou fazer algumas perguntas que a Tayla foi recolhendo ao longo da sua fala, que aí, a primeira começa, na verdade, com o Tiago Alex, que eu acho que talvez talvez não seja do tema especificamente, mas, Alex, você pode me chamar no WhatsApp, que ele quer saber sobre uma horta comunitária, que está montando um projeto junto com a amiga, no Rio Grande do Norte. E aí,
esse processo de hortas comunitárias, a Xepa também tem alguns contatos que pode te ajudar, algumas orientações. Então, me chama no Zap, eu mando o Instagram ou algum inbox para a Xepa, eu falo com você. Aí, a pergunta que o Adailson fez, já que você falou sobre escassez, poderia explicar um pouco sobre os desertos alimentares? Quem fez foi o Adailson. Você vai fazer as perguntas, eu vou respondendo, você quer fazer um bloco e eu respondo? Como você prefere? Acho que pode fazer umas 3. Então, beleza. Aí, essa primeira, então, é do desertos alimentares. A Yolanda mandou a pergunta também: como medir o alcance das PPs para alimentação dentro do recorte de gênero em períodos de Covid? Aí, a terceira pergunta é do nosso amigo Tiago Lima: como a pensar as relações entre cuidar e trabalho invisível das mulheres? Como isso impacta os custos do sistema alimentar? Fechou esse bloco de 3, depois eu volto com mais 3, que é a pergunta da A Marcela. segunda, eu não entendi muito bem. Como medir? Alcance das PPs, P.P, para alimentação dentro do recorte de gênero em períodos do Covid. O que é PPs? Políticas públicas. Ah. E o impacto de cuidar o trabalho reprodutivo para o sistema pensar, do Tiago, como pensar as relações entre cuidar e o trabalho invisível das mulheres? Como isso impacta os custos do sistema alimentar? Beleza. Essa questão da escassez alimentar, né? Pelo que eu entendo, os desertos alimentares são lugares em que você não tem uma oferta de alimentos adequada, né? Eu responderia sim, porque à medida que a gente tem esse pensamento, né, nutricional sobre calorias, né, a gente também vai observar ao longo do tempo, né, a minha fala não foi tão longe no tempo, uma desconexão mesmo com... se antes a gente era necessário ensinar as mulheres a cozinhar, né, a gente depois vai observar que a indústria toma conta com alimentos ultraprocessados, né, alimentos prontos. Então, assim, não é... A gente percebe que, assim, esse pensamento sobre a qualidade da alimentação, ele vai dando lugar a alimentos que são mais baratos, né? Então, os desertos alimentares, ao meu ver, se inserem nessa lógica, né? Onde lugares em que você não tem alimentos, a oferta de alimentos frescos, né? Assim, alimentos prontos, e isso isso está diretamente relacionado ao que eu tinha falado sobre a necessidade de manter o custo da reprodução baixa, né? A pesquisa saiu também pelas pesquisas, né, que os preços dos alimentos ultraprocessados pela primeira vez são mais baixos do que os alimentos frescos, né? Então isso é um projeto, né, dessa lógica da reprodução social. Então, essa preocupação com a qualidade alimentar, ela vai ficando para escanteio, né? Então, a escassez alimentar, ao meu ver, se relaciona nesse sentido, que aí a gente tem a substituição dessa preocupação se a gente está comendo certo por um alimento que dá para comprar, né? Que dá para a gente se alimentar. A pergunta do Tiago, né? Qual é o impacto dos custos do trabalho reprodutivo e de cuidado para o sistema alimentar? Enormes, né? Porque esse trabalho reprodutivo, porque a minha visão, né, o que eu observo, é que vai haver uma desconexão nos sistemas alimentares de uma produção agrícola que vai ser destinada para como agronegócio, né, para venda, né, e a produção alimentar para
de pequenos produtores destinadas para alimentação. E essa pressão dessas duas lógicas, né, vai fazer com que o trabalho de produção de alimentos ele seja cada vez mais precarizado. E, como eu falei no final da minha exposição, cada vez mais protagonizado por mulheres. Então, essa força de trabalho no campo, ela tem se feminizado cada vez mais. Né? Existia uma estatística que eu acho que é um pouco exagerada, mas que 80%, por exemplo, na África, dos alimentos da África subsaariana são produzidos por mulheres. Né? Então, elas escolhem o que plantar, como plantar. Não sei se chega a 80%, mas é um número muito expressivo, e na Ásia também. Então, os custos do trabalho reprodutivo, a gente tem que pensar que essas mulheres também são protagonistas da reprodução social das suas famílias. Né? Então, imagina como que elas... a FAO incide bastante nisso, né? Porque o que a FAO quer é que elas sejam mais eficientes na sua produção. Então, só aí a gente pode observar como esse custo ele é muito alto. Né? Se a mulher não tivesse o trabalho reprodutivo para cumprir, ela produziria mais alimentos. Né? A lógica da FAO é essa. Então, os projetos de desenvolvimento que são pensados nesse sentido, eles sempre têm lá o lado de como tornar mais eficiente o trabalho doméstico de cuidado das mulheres, ou como que as mulheres podem combinar as duas coisas, né? Produzir aquilo que elas vão vender, né? Fazer isso mais... E falando da produção de alimentos, né? A segunda pergunta, como medir o recorte do alcance das políticas públicas para as mulheres em tempo de Covid? Bom, eu acho que essas pesquisas da Rede Pensan têm dado uma resposta sobre isso, né? Eu não sei se eu entendi bem, se eu não entendi, a pessoa se pronuncia aí de novo. Né? Eu acho que o relatório também produzindo esse recorte, né, de gênero e raça, mostrando como a fome se vale dessas desigualdades, né, e como crises sociais como a Covid batem mais forte, né, nas mulheres e nas pessoas racializadas. Mara, vou entrar então no segundo bloco de perguntas, tá? A Marcela fez uma pergunta que foi contemplada, que a Mari também ia fazer, mas está contemplada pela pergunta da Marcela. Qual deveria ser o papel do Estado para tirar dos ombros das mulheres negras a responsabilidade da segurança alimentar de seus núcleos e equilibrar entre todos autores sociais? Espera aí que eu fiquei lendo mal. Qual deveria ser o papel do Estado para tirar dos ombros das mulheres negras a responsabilidade da segurança alimentar de seus núcleos e equilibrar entre todos autores sociais? Aí o Alan Fernandes, Alan sempre presente nos comentários da Xepa. O conceito de nutricionismo se aplica a essa ciência do saber comer calorias, proteínas e carboidratos? Aí, a outra pergunta do Pedro Fernandes. A fome, enquanto construção social, é um projeto que dá certo para o capitalismo moderno. Como pensar em sua superação? Como vincular a discussão em torno do feminismo para a superação desse modo de produção e da fome? Vamos lá, Marcela. Qual deveria ser o papel do Estado em desobrigar as mulheres negras? Bom, o papel do Estado tem a ver com as políticas públicas, né? Mas, pela minha exposição também, acho que fica claro, né, que o Estado ele trabalha numa lógica de não superação dessas contradições, né? Então, assim, claro que política pública é muito importante, mas, ao meu ver, é muito importante que a sociedade civil, que as próprias mulheres negras, né, e as mulheres de forma geral, se articulem para pressionar por outras formas, né? Então, assim, o papel do Estado é essa elaboração de políticas públicas e da sociedade civil de pressionar, né, para que isso aconteça, porque pela lógica do Estado, se a gente deixar, né, na lógica do Estado, sempre vai ser de gerenciamento desse trabalho reprodutivo, né, e nunca de superação desse problema. Então, e isso
a gente tem que pensar se existe esse trabalho gratuito ou um trabalho que é muito barato, o Estado dificilmente vai deixar de contar com esses trabalhos, né? Então, pensar outras formas de articulação para que a gente possa superar essas competições, né? E pressionar o Estado a debater isso, né? A debater outras formas de política pública. Pergunta do Alan, conceito de nutricionismo, tem tudo a ver com, exatamente isso, né? Do George Skrines, né? Então é isso mesmo. É uma lógica que começa no contexto que eu falei, né? Lá do surgimento da ciência da nutrição, mas que ao longo do tempo ela vai se tornando, né? Uma lógica nutricionista, né? Dissociada de cultura, dissociada até do próprio alimento, né? Que a gente está comendo. E aqui está no nosso vocabulário, a gente fala, estou comendo proteína, né? Qual a proteína que você come? Não, você come proteína, né, gente? Uma coisa muito mais ampla, você come carne, ou você come leguminosas, então... e o nutricionismo prova que essa lógica, né, científica de alimentação, ela foi muito bem sucedida, né? A gente usa isso até hoje, na forma da gente se alimentar e pensar a alimentação. Então, eu acompanho, né, o debate nutricional, acho que é importante, muitos nutricionistas falam de a gente não pensar em dieta, né, eu acho que é importante, né, pensar essas outras formas para além, sair desse quadrado do nutricionismo. E do Pedro, a fome como construção social, e eu esqueci o final. Enquanto projeto e construção social é um projeto... Estou mutada, desculpe. Voltei. A pergunta do Pedro a fome enquanto construção social é um projeto que dá certo para o capitalismo moderno. Como pensar em sua superação? Como vincular a discussão em torno do feminismo para a superação desse modo de produção e da fome? Bom, ao meu ver, as mulheres são protagonistas tanto da segurança alimentar e nutricional e são protagonistas também dessa possibilidade de mudança, né? Então, elas estão na linha de frente. Então, isso tem a ver com esse debate sobre o trabalho doméstico, né? Isso tem a ver com desigualdade das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, como superar, né? Usar esse protagonismo das mulheres, né? E essa vocação comunitária que é apropriada para o gerenciamento da sobrevivência para formas de subversão, né? Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo importante são as cozinhas coletivas, por exemplo, né? Hortas comunitárias. Então, levar essa alimentação, levar esse problema para inovações, né? Ou seja, construir pontes, né? Como eu falei na minha exposição também, as famílias nucleares, a lógica da família nuclear é uma lógica de separação. Então, a gente precisa fazer uma lógica da conexão, né? Porque o problema alimentar não é de uma família, né? É da coletividade. Então, para mim, seria nesse sentido, né? Como eu falei, novas conexões. Márcia, quem tiver alguma dúvida, que fez a pergunta e ainda tiver algum ponto para esclarecer, pode mandar no chat. Eu vou partir para o terceiro bloco de perguntas, que é do Sebastião. Pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho que talvez para a gente pegar no público que a gente está alcançando, é importante de falar. É justo jogar a responsabilidade da mulher pelo cuidado alimentar e até gerir financeiramente a casa? Não seria mais justo educar para uma divisão de responsabilidade, inclusive da divisão da paternidade? Essa foi a pergunta do Sebastião. Aí a Larissa perguntou: está no cerne das discussões eleitorais a superação da fome. Diferente da pobreza, é possível superar a fome nesse modo de produção, ainda mais se tratando do Brasil, tendo em vista sua posição internacional? Aí veio uma pergunta do Emílio, juntamente com um comentário, um relato dele. Aqui em Ipiaú, na década de 60, o prefeito Euclides Neto criou a horta comunitária, onde cada família possui uma quantidade de leiras para produzir seus alimentos e vender o excedente. Também criou a Fazenda do Povo,
onde cada família recebeu uma quantidade de hectares para cultivar e morar. Experiências como essas deveriam ser replicadas pelo Brasil. O que você vê como obstáculo para para projetos governamentais como esse? Fim dessa terceira rodada. Beleza. É justo jogar a responsabilidade para a mulher e essa divisão de tarefas. Então, justo não é, né? É isso, é um trabalho gratuito que as mulheres desempenham. Então, não é justo. Agora, esse trabalho, ele, ao meu ver, ele tem que ser dividido, sim, mas não só, depende do trabalho, né? Se a gente for pegar, por exemplo, né, historicamente, os socialistas utópicos, né, Charles Fourier, Saint-Simon, eles tinham já, desde aquela época, né, uma visão aí da libertação das mulheres que envolvia a coletivização do trabalho que elas desempenhavam. Então, cuidado de criança, né, creches, cozinhas, tudo coletivo. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais para esse lado, né? Uma divisão de tarefas, ela é um começo, mas ela não resolve também, né? Porque a gente precisa exigir, pensar essa coletivização e também exigir políticas públicas nesse sentido, né? Então, assim, não é só algo, isso que eu acho importante, não é só algo que cada família pode fazer por si, mas como que cada família faz e como isso está envolvido no coletivo. Então, é pensar para além, né? Não só uma solução individual de cada um, como cada um resolve, mas entender o que cada um faz e os limites disso no coletivo. A Larissa fala sobre superação da fome, se é possível, e ainda mais no Brasil. E nesse modo de produção atual? Pelo modo de produção atual, não, né? A gente não supera a fome, né? No modo de produção atual, porque existe, entre várias questões, né? Mas essa base fundamental que é a terra, alimentos, né? Recursos produtivos servem para uma lógica do valor de troca, né, da mercadoria, e não da lógica da satisfação das necessidades das pessoas. Então, esse sistema não. Mas o que a gente também observa é que esse sistema convive com contradições, né? Então, essa produção mais voltada para o mercado convive com produção de alimentos, e o que a gente pode fazer é exacerbar essa contradição, né? Mostrar que ela existe, puxar os debates para o nosso lado, mostrar a importância de pensar essa produção de alimentos, uma produção local, que tenha um outro propósito, né? O alimento não vai deixar de ser mercadoria, mas existe uma diferença, né, de uma produção que é canalizada para essa grande produção, para esse grande agro, e essa relação de uma produção que é voltada para os alimentos. Eu acho que a gente tem que, na verdade, botar o dedo na ferida dessas contradições, né? Mostrar a sua existência, mostrar os seus impactos sociais, porque isso também não é um debate. Se a gente conversa com as pessoas, né? Isso não é as pessoas não sabem, né? De onde vem aquilo que elas comem, quais são as implicações. Então, acho que é incidir nesse sentido, né? O Emílio falou sobre exemplos muito legais, que eu acho que são alguns exemplos, né, que eu falei da coletividade, formas coletivas, e por que isso não é replicado no Brasil? Por causa das disputas, né? A gente está disputando modelos, a gente está disputando espaços, a acumulação de capital depende de expansão, depende de conquista de novas terras, depende de mais produção. Né? Isso tem um impacto sobre a natureza, isso tem um impacto sobre a forma como a gente pensa soluções. Né? Você falou do joio e do trigo, me marcou muito o episódio do podcast que eles fizeram sobre a relação do agronegócio com Lula,
E a entrevista que eles fazem, né, com a liderança da FPA é maravilhosa, assim, para quem quer entender essa contradição, porque eles perguntam, não, mas o governo Lula favoreceu muito e tal, e não interessa para eles que favoreceu, né? Porque eles querem mais. Ele diz, não, favoreceu, mas teve lá o MST no fundo da questão, entendeu? Isso vira uma grande coisa, porque não basta X, é 2x, é 3x, a mentalidade é essa, né? É uma lógica de acumulação, uma lógica de crescimento. Então, isso é um embate. Então, por que isso não é aplicado no Brasil? Porque existem projetos diversos, né? Existem antagonismos que estão disputando esse lugar, disputando esses recursos, né? Disputando esses significados, disputando esses protagonismos. Então, assim, a gente vê também o limite de uma política conciliatória, né? Ou como uma política conciliatória, para ser colocada, ela precisa. A gente nunca pode esquecer que, se a gente der mole, o outro lado toma para si. Então, é isso. Boa. Vou fazer o outro bloco de perguntas, está rendendo bastante as perguntas. O Bruno Lino mandou duas. Emílio, só um adendo. Emílio, vamos publicar, vamos fazer uma matéria na Xepa sobre essa horta comunitária. Daí eu acho que é um caso de sucesso que também estimula a pessoa, a população no geral, sair da inércia também, se juntar, pensar coletivamente para criar oportunidades em cima da dificuldade. O Bruno Lino pergunta: a questão da fome pode ser aliviada por ações sociais e coletivas, desde hortas comunitárias até cozinhas coletivas. Mas pensando em política pública, como vocês enxergam os interesses das grandes corporações, os interesses que as grandes corporações exigem de nossos governantes e, em contrapartida, aplicam dinheiro no Brasil? Somos prisioneiros do agronegócio, com comida envenenada, e prisioneiros da comida ultraprocessada, que vem substituindo o alimento tradicional da nossa terra, nos roubando a nossa variedade e liberdade alimentar. Vocês veem que é uma luta social ou acreditam que em algum governo possa existir essa resistência contra os grandes lobbies alimentares? Posso refazer a pergunta, eu não passei na aula de ditado na escola, quando Não, tinha acho que eu que... entendi. Tem mais? São duas do Bruno, as próximas podem chegar aqui a qualquer momento. Pode responder se você quiser. É, eu acho que assim, a possibilidade de resistência, né, aos grandes lobbies, eu acho que é muito difícil ter um governo de embate. A gente observa, né, no capitalismo nessa trajetória, né, da agricultura como um setor produtivo, né, que existe uma grande acumulação de poder nas mãos de muito poucas empresas, né? As empresas ABCD, que gerem commodities, gerem cadeias produtivas e que têm um poder de inserção muito grande. Então, uma resistência a esses grandes lobbies, eu acho bem complicado. Eu acho que existe possibilidade, assim, falando bem sinceramente, de gerenciamento disso, né? De limitação, de formas que a gente pode contornar, que, claro, dependem de muita articulação política, né? E agora resistir a esses lobbies é a revolução, né? No limite é isso. E também, gente, essas resistências elas dependem. O Estado não vai resolver isso, né, por si só. Isso porque isso que a gente está fazendo aqui de pensar, articular, isso tem que ser constante, né? Pensar essas soluções, essa resistência começa com a gente também. Sim, eu acho que nenhum projeto político que está colocado ainda, de nenhum partido, nenhum político específico, ele vai com o pé na porta contra o lobby dos ultraprocessados. A gente pode ver o caso lá do Gustavo Petro, que está indo com o pé na porta
contra os impostos, a favor dos impostos das bebidas açucaradas e tudo mais. E a gente historicamente viu que quando começa assim, tem um jeito, tem um golpe pela frente, tem algumas tentativas, então, ao mesmo tempo, mesmo tendo a figura do Lula agora, que representa muito da nossa utopia, a gente sabe que dentro da disputa alimentar, a gente vai continuar disputando, a gente vai continuar fazendo os embates, não é porque o Lula vai entrar ali, o pacote do veneno não vai ser aprovado ou os lobbies vão deixar de acontecer. Eu acho que a mobilização da sociedade civil é o grande estimulador para que isso aconteça, para pressionar a galera, porque não tem ainda nenhum projeto que vá de embate pesado com o que está colocado, né? Se a gente fala do governo Lula, por exemplo, que é a crescente do agronegócio que nunca está satisfeito, ao mesmo tempo que teve o aumento da riqueza, a galera pegou essa grana e foi comprar ultraprocessado. Então, talvez nesse próximo ciclo venha um modelo diferente. Os movimentos da agroecologia, da agricultura familiar, estão forçando a barra ali para falar, não, não é só geração de renda. Eu tenho que pensar no Bolsa Família de produtos agroecológicos também. Então, eu acho que, enfim, o Alan é meu fã ali, é o fã da Xepa. Muito obrigada. Então, vou fazer a pergunta de novo, desculpa te interromper, Ive. Maravilhosa, é isso mesmo. O Josias perguntou: a demanda imposta pelo grande capital não tem forte repercussão sobre as necessidades básicas da população, considerando seus diferenciados níveis culturais? Sabe-se que o grande capital é insaciável na sua fome de lucros, que usualmente conduz a conflitos sempre alimentados, sobretudo, pela indústria armamentista. Em resumo, para eles, o que importa é uma abundante e barata mão de obra, e, sobretudo, sobre o mais dividida, desorganizada e desinformada. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário. Né? Sobretudo, mais ainda dividida, desorganizada e desinformada possível. É isso. Eu acho que eu vou tomar a fala, desculpa aí. Pode falar, vai. Não, pode comentar. Não, eu acho que sim, né? Sempre essa pressão para manter a força de trabalho o mais barato possível, né? E sacrificando as nossas condições de vida, né? Nosso padrão de vida, nossa sobrevivência, em nome disso, né? Então, se tem a situação que a gente vive, eu acho que é essa situação, né? De espremer estamos espremidos, né? A grande questão também, assim, eu acho que se a gente olhar para o tem sido debatido, né, na questão das campanhas eleitorais, a fome tem sido falada por vários, né? Então, assim, acho que isso também demonstra como a situação que a gente está vivendo hoje ela é insustentável, né? Então, alguma solução, alguma coisa tem que vir para pacificar isso, né? A questão é que solução é essa, né? Se vai ser só um auxílio, um dinheiro aí, ou uma política pública que pense uma reconstrução, né, das políticas públicas. Então, assim, alguma coisa, né? Então, o que a gente observa é que há uma pressão sobre a reprodução social. Essa pressão que a gente vive hoje está chegando num nível de instabilidade social muito grande. Alguma coisa aí, né, vai ter que ser proposta para isso, né? Enfim, ou manutenção desse auxílio, enfim. Estou querendo dizer que essa manutenção da mão de obra barata, né, é sempre uma gradação, esse gerenciamento dessa escassez, dessas condições de vida, passa sempre por considerar essas limitações, né? Chega uma hora que alguém tem que fazer alguma coisa mesmo. E aí o papel da sociedade civil é dizer, olha, o que a gente quer, quais são as nossas condições, o que vai ser duradouro, né? Uma solução aí só para tampar um buraco, né? Acho que o debate é meio isso nesse momento. Né? Mara, eu vou ler um comentário do Emílio de novo, que ele manda assim: quero, se possível, fazer um comentário em relação à pergunta que fiz. Penso que existe uma apropriação por parte dos prefeitos, dos conselhos municipais, e isso se deve ao enfraquecimento
da sociedade civil organizada. Cadê? Que não exige sua participação nesses espaços. É preciso que eventos como esse continuem acontecendo e alcancem os que não alcancem os que estão fora desse ciclo, para não ficarmos falando para convertidos. Eu resumi praticamente nisso. Quem aqui nessa aula participa ou já participou de algum dos conselhos municipais da sua cidade de segurança alimentar? É um comentário que ele faz e que eu acho que é interessante mesmo, porque tem uma luta nesses conselhos municipais, né? Tem a galera ali que está, assim como tudo que está colocado, é em disputa. Eu acho que exige, tanto quanto essa aula, quanto os outros processos, mesmo a gente falando para convertidos, eu acho muito interessante quando a galera fica falando agora bolha, né? Ai, estamos falando para bolha, estamos falando... Sempre vivemos em bolha. E talvez com a internet essa bolha tenha amplificado. E mesmo falando para convertidos, eu acho que o grande lance é munir de argumento algumas pessoas que vão ser replicadores dessas ideias para outras pessoas e vão pertencer em outras bolhas. Então, eu não vejo problema nesse sentido. Acho que uma da ideia desse aulão é ele continuar circulando. A gente vai usa já a plataforma da nossa irmã mais velha, que é a Mídia Ninja, que tem uma quantidade significativa de seguidores, para amplificar essa voz, e vai deixar esse material ao vivo ou aberto para ser replicado. Mas eu acho que para participação dos conselhos é preciso de uma formação de um agente político. E toda a estrutura que a gente tem, ela impede que isso aconteça. Certamente, cada um que está aqui nessa sala teve um momento da virada de chave, que caiu a chave e falou, porra, não quero ser, não vou levar uma vida assim, x, pensar só no meu, e vou pensar no processo coletivo. Então, é meio que uma formação, e é uma formação que vai de médio e longo prazo, né? Não vai ser para ontem, acho que nunca vai ser. Talvez a gente não vai conseguir ver isso por agora, mas eu acho que o grande lance é continuar no compartilhamento da informação, como diz a música, informação é como pólvora, né? Então, se a gente vai compartilhando os saberes e o conhecimento, a gente fica mais claro. Enfim. Eu concordo com você, e para complementar, eu acho que situações de crise, como que a gente está vivendo, são momentos também de quebra de bolha, né? Porque a gente vê que a dificuldade, a precariedade atingem muito mais pessoas. Mesmo quem não se preocupava com isso, né, com fome, todo mundo tem que comer, todo mundo, né, tem que ir no supermercado, todo mundo, isso é um problema, né? Então, esse momento quando a fome se torna esse problema mais agudo, uma crise, é justamente o momento em que isso que você está falando, a realização desses encontros tem um potencial multiplicador muito grande, porque junta os pontos, né? Explica para as pessoas, olha, por que o que você está comprando está muito mais caro, né? De onde está vindo isso? Então, é o momento da gente, em que essas conexões podem ser também entre o que as pessoas comem, né, o preço, a crise, então isso tem que ser ressaltado. Então, eu acho que esse curso e as aulas, né, é um momento muito importante para fazer isso, né? Não é só pregar para competir, eu acho, né? Talvez para algumas pessoas sim, mas uma grande maioria aí não. E uma grande maioria também que passou a se perguntar sobre as questões que a gente está debatendo aqui, entendeu? Então, é uma oportunidade, é um momento propício para isso, né? Não, e eu acho muito... foi isso que aconteceu. Se a gente, falando de uma experiência pessoal, talvez não vou roubar tanto tempo, mas numa experiência pessoal, quando a gente começou a disputar, a Xepa, ela faz parte, ela antes de ser um Instagram, ela pensava a alimentação das cozinhas coletivas das casas do Fora do Eixo da Mídia Ninja. Muita gente não sabe, mas o núcleo durável da Mídia Ninja mora em casas coletivas. Então, a gente pensava a alimentação delas, né? Então, a gente não tinha grana, falava, pô, tem 40 pessoas para comer, 3 refeições por dia para fazer. Vamos no Ceasa, vamos nas feiras pegar as coisas que estão sendo jogadas fora. E aí a gente começou a ter uns insights sobre a disputa da alimentação nessas idas do Ceasa, que era, a gente via, tem muita comida sendo jogada fora, tem muita gente passando fome, as mulheres que estão aqui pegando comida são negras, não tem homem vindo pegar comida, a maioria, então a gente foi começando a pensar
a disputa alimentar. E aí a gente viu que, assim como a gente fazia a disputa da comunicação, que é uma espinha dorsal da estrutura da nossa sociedade, a alimentação também é. E, putz, que às vezes para e pensa e fala, nossa, não é uma disputa qualquer, a disputa da alimentação é muito pesada. É muito treta, porque ela vai estar conectada com as terras, ela vai estar conectada com todos os tipos de exploração. Talvez o veganismo traz isso muito forte, mas quando a gente passa para entender a alimentação, a disputa alimentar, você dá um choque na realidade, você fala, se mudar isso, vai mudar tudo. Exatamente, esse é Não o é grande uma. ponto. Não estamos falando Concordo só do plenamente. Acho que essa é a acesso, é de. grande conclusão, né? Mudando isso, muda tudo. Muda tudo, muda a lógica de tudo. Você foi no X da questão, realmente. Porque é uma lógica, né? A gente vê a alimentação como propriedade, e aí o individualismo, quando você vai lutar para a sobrevivência. Então, para sobreviver, o outro não tem que comer, você pode comer, o outro não. Então, a gente foi moldado nesse sistema. Então, é muito profundo a disputa, talvez, e não é. E pegando a xepa, por exemplo, quando a gente começa em 2019, foi quando a gente sai das nossas casas e fala, oxe, a gente já criou uma tecnologia interessante para replicar para a galera. Como que é viver com 40 pessoas e todo mundo ter acesso ao mesmo prato de comida, ter acesso ao armário, tudo, enfim, o compartilhamento da alimentação. E aí, quando a gente começa em 2019, vai ali para... Só que o grande boom das nossas redes foi durante a pandemia, né? E hoje, principalmente, e aí dentro dessa caminhada a gente vê o que as tiazinhas da quebrada estão muito preocupadas em saber de onde está vindo a comida delas. É legal a gente falar para a galera que estuda nutrição, mas o foco também é falar com as tiazinhas da quebrada, são as maiores vítimas dessa parada toda. Então, nunca antes na história recente da nossa geração teve essa abertura e esse interesse. Então, esse momento que a gente está vivendo hoje é muito importante. Talvez a gente vai conseguir sentir e visualizar isso que está sendo gerado daqui a alguns anos. Mas falar que as pessoas. Hoje, eu acho que não tem ninguém que pensa que. Só a galera que está do outro lado ali. Mas tem muito questionamento de onde está vindo a nossa comida, por que fulano passa fome, por que ciclano passa fome, e por que tem uma galera que está rica aí. Da forma mais empírica. E eu acho que em cima do empírico que a gente vai fazer a revolução. Sim, eu tinha comentado com você e volto a falar, assim, eu acho que um grande legado, né, dos governos do PT nem foram as políticas públicas, né, que foram desmontadas, mas foi ter colocado a fome nesse lugar político e que a gente segue mantendo, né? Ou seja, não naturalizar, não naturalizar. Então, muita coisa foi feita, que foi desmontada, mas o legado, ao meu ver, é esse, né? Fome é a política, que é o lema do curso, né? Que eu acho que é bem isso mesmo. E é isso, afeta todos, e a gente tem que pensar sobre isso. Perfeito. Pessoal, eu acho que eu falei muito, desculpa, mas eu vou retomar aqui, não teve muitas perguntas nesse nosso diálogo. Eu acho que a gente pode ir caminhando para algumas considerações finais, e se você quiser falar, é super bem-vindo. Vou dar um adentro em relação aos certificados. A gente mandou aqui o formulário para a galera preencher com seus dados, mas quem precisar e quem não perdeu esse formulário, pode mandar um e-mail para a Xepa, que a gente responde. E outra coisa também é que da gravação da última aula a gente fez via YouTube da Mídia Ninja, essa não, mas todas vão ficar gravadas. Até na segunda-feira a gente manda toda a gravação com toda a referência bibliográfica e outras informações também, e que a gente falou aqui na aula. Então, quem não pôde acompanhar, vai acompanhar pelo gravado. E aí a gente envia o e-mail com o link da aula, com tudo, só que para muita gente está chegando pelo spam. Então, a gente abriu alguns canais no WhatsApp para a galera ficar ali, porque é um contato mais direto e rápido. Então, eu vou, esse final de semana, mandar por um, para quem ainda não faz parte dos grupos, o link desses canais. Fim, Ives, Ive. Não, eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo, quem ficou até agora, a mediação da Bianca.
E é isso, né? Eu espero que vocês continuem aí no curso, tem muita coisa para algumas aulas ainda, acho que 4 aulas, né? Mas então tem muita coisa para debater, vários pontos de vista aqui para discutir. Acho que é isso, o legado para mim é esse, que a gente não pode naturalizar a fome, temos que pensar coletivamente. E eu encerro com uma frase da Bianca, maravilhosa, se muda isso, se muda a fome, muda tudo. Então, é pensar isso, esse eixo central da nossa sociedade e pensar, né, acho que a partir da minha fala aqui, eu botei essa pulga atrás da orelha de vocês, pensar como formas desse protagonismo das mulheres poder ser usado nessa transformação e não para reiterar uma lógica precária de sobrevivência, né? Como a gente pode pensar transformações a partir de novas práticas. É isso, gente. Beleza. Boa noite. Boa noite. Vai deixar, vai rolar uma playlist, quem quiser fumar um cigarro, beber aquelas, né, contradição, beber uma cervejinha, pode fazer isso ouvindo uma playlist da hora, que também vai ser compartilhada no e-mail de vocês, tá bom? Ive, muito, muito obrigada. Está sendo um processo muito rico para a gente também, porque a gente vai se formando, a gente veio do processo empírico e ouvindo vocês, professores, a gente vai pegando a parte teórica do bagulho todo. E aí, é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Carnaval do Brasil. É uma afoxé que desfila com uma imagem de Gandhi iluminada na frente, um camelo de mentira, tocam e cantam.